Seja bem-vindo à programação com o professor Marcos Santos. Então, pessoal, agora nós vamos fazer o seguinte, vamos completar o código da classe Product Adapter, tá bom? Vamos lá. Então, a primeira coisa, onde eu tenho aqui esse override, eu vou apertar vários enters, né? Vou dar um espaço para que eu possa colocar alguns elementos. Por exemplo, aquela marcação chamada tag, que nós fazemos no nosso código para gerar o log de erro, para auxiliar o programador quando ele está desenvolvendo o nosso código. Lembra aquela história? A tia Mariazinha, lá de Piracicaba, não precisa saber a mensagem de erro, mas o programador, nos momentos de testes do aplicativo, ele precisa identificar, e é uma forma muito prática quando você faz isso. Então, é o PlayStation, futebol de salão, public static, final string. Então, eu tenho aqui e vou dar o nome de tag. Então, eu vou até aumentar um pouquinho aqui a fonte para você acompanhar melhor. Então, essa tag, eu vou colocar aqui para ela, vou colocar uma string, eu vou dizer que ele faz referência à nossa classe adapter. Então, eu vou colocar aqui, product adapter. Se for algum product adapter. Então, se for algum erro relacionado à classe product adapter, nós conseguimos monitorar isso, né? O programador consegue fazer isso. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um objeto a partir da classe view que vai escutar o nosso clique. Então, eu vou declarar aqui, né, private, usando a classe view, um OCL, né, on click listener. Então, o escutador de clique, né, o ouvinte do clique, né, o listener, né, ouvinte, escutador. Então, eu vou fazer aqui e vou dar um nome para ele. M, né, porque nós já sabemos que M, no nosso acordo, no nosso trato, é um objeto, né, então M, Ctrl espaço, ele já deu até a sugestão lá. On click listener, maravilha. Se eu precisar ter um escutador para o clique longo, já vou deixar pronto aqui também. Private da classe view, então observe sempre a classe view, que é a visualização, on long click listener, on long click listener, OLCL. E aí eu vou criar o objeto dele, M, on long, já está aqui, né, como sugestão, vou apertar, né, o Ctrl espaço, só para você ver, ele está aqui, vou apertar o Enter. Então eu tenho aqui esses dois objetos que vão escutar os cliques. Um é o clique normal e o outro é o clique longo, né, aquele de pressionamento. Aproveitando isso, o que eu vou fazer? Eu vou criar um objeto para o contexto do aplicativo. Então eu vou criar aqui um objeto, clique context, né, private context. O Android Studio vai reclamar que está faltando importar essa classe, então eu deixo o mouse próximo aqui, faço Alt Enter para importar a classe. E aí vou criar o objeto, M, Ctrl espaço, já está lá o contexto. O que nós vamos fazer aqui? Vamos criar dois objetos de lista para guardar esse resultado de um select, né, o select que está lá na classe ProductDAO. Então nós vamos guardar em dois objetos, preste bem atenção, dois objetos do tipo lista, as listas que vieram do select que está dentro da classe ProductDAO. Então eu vou criar aqui os objetos para a gente. Vamos aqui, mais um pouquinho, aqui melhor aqui. Então vamos lá, private, né, private, list. Então observe que ele precisa de uma entidade, então vou aqui colocar. Qual a entidade? A entidade produto, né, que é a nossa classe produto que nós fizemos no início, né, de toda essa construção de código. Observe que está pedindo para a gente fazer um Alt Enter da classe list. Então, vou dar um Alt Enter, ele importou a lista, e aí eu vou definir um nome para essa lista. Eu vou chamar de M Product List, né? Essa lista ela vai ser a nossa listagem que vai aparecer. E agora, eu vou criar uma segunda lista em função daquele recurso da lupa, do filtro que nós podemos fazer nessa visualização, nessa tela. Então, a lupinha de procura, né, de search, eu vou criar uma lista que vai ficar em memória, tá? Para quando eu precisar voltar à lista original. Agora, pessoal, nós vamos fazer uma segunda lista para ficar em memória. Essa segunda lista ela vai ser usada no momento que nós aplicarmos o filtro para selecionar alguns itens e na recomposição da lista, na lista completa, né, com todos os elementos. Então, eu vou vir aqui, vou continuar aqui, ó, private, lista do quê? De produtos, né? Nós estamos falando de produtos. E aí eu vou colocar um M, Ctrl espaço, ele já tem a seleção product list, e ele, observa, se eu manter o mesmo nome, ele vai reclamar. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o full, para dizer que é uma lista completa. Essas duas listas, elas vão ter o mesmo conteúdo de elementos, tá bom?
mais uma coisa que eu preciso ter aqui é um objeto para representar o text view da compra, né, do produto que a gente está comprando. Então, observa aqui, eu tenho aqui esse text view aqui. Então, eu tenho que ter um objeto dentro do adapter para funcionar aqui. Então, vou private text view, m Ctrl espaço text view, quem? Total price. Então, temos aqui o total price. O que nós vamos fazer agora? Então, observe, declaramos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 itens, né, antes de começar a nossa parte, né, avançando na programação. O que eu vou fazer agora é criar um construtor para a classe Product Adapter. Criar um construtor para ela. Lembrar que o construtor é quando nós instanciamos uma classe, nós usamos a instrução new. Então, eu vou vir aqui, né, botão direito, Generate Constructor. Então, vou gerar o construtor. Eu tenho aqui, eu tenho que escolher quais fields, né, quais membros que eu vou querer para o nosso construtor. Eu vou precisar do contexto, da lista de produtos e do text view. Então, são só esses 3 itens, né, que eu preciso no meu construtor. Então, vou dar um OK, e ele coloca aqui para a gente o construtor da classe Product Adapter. Isso foi gerado de forma que automática. Uma coisa que eu vou fazer agora, eu vou mostrar para vocês, uma funcionalidade para definir a cor que eu vou utilizar na exibição dos elementos da minha tela. Então, eu não sei se você consegue enxergar aqui, ó, esse preço está em vermelho, ele depende da quantidade de avaliação que eu tenho, do rating aqui. Esse preço está em preto, mas em função do rating que eu tenho. Então, eu vou criar uma regra. Já vou te dizendo uma coisa, isso que eu vou fazer não é uma boa prática, tá bom? Mais à frente eu vou mostrar para você como remover essa construção desse método que eu vou fazer aqui, colocando ele numa outra classe à parte. E por que eu faço isso? Eu vou fazer esse momento aqui para mais à frente, mais adiante, como eu estou dizendo, mostrar para você que algumas regras de negócio você separa ela em uma classe à parte, tá bom? Então, eu vou fazer aqui a construção de uma funcionalidade pública, né, do tipo string, que vai chamar setPriceColor. E essa funcionalidade, ela depende do rating, né, da avaliação das estrelinhas. Então, eu vou colocar aqui um double, vou usar um tipo de dado double, vou chamar de vrating, para lembrar que é da variável de avaliação. Coloco o cursor dentro das chaves, e vou fazer um teste, né, se for verdade, faz um processamento, se não, ele vai fazer um outro processamento. O que eu vou fazer agora é trocar esse true, né, esse true, pelo meu teste lógico, que é o quê? O vrating. Se a avaliação, o vrating for menor, a variável rate for menor que 3, eu vou colocar uma cor aqui, que é a cor vermelha. Então, vou colocar aqui retorna uma string que contém a cor vermelha, que é o BF0404. Se for uma cor, se o rating for maior, né, que 3, né, então vai ser retornar uma outra cor, que é o retorna o hashtag aqui, né, entre aspas, lógico, que é uma string, a cor 000000, ok? Então tá aqui. Então, essa funcionalidade depois, preste bem atenção, essa funcionalidade depois eu vou remover ela daqui, porque não é uma boa prática colocar ele dentro desse contexto. Oi, pessoal. Você está vendo aqui esse aviso? Ele é importante para o meu trabalho. Então, peço sua ajuda. Curte, compartilhe com seus amigos, faça comentários. Assim você está ajudando a mais pessoas a receberem esse tipo de conteúdo. Que programação, né? Você pode encontrar em vários locais, né? Vários canais falando disso, mas essa proximidade aqui do professor com você é muito importante. Então não esquece, ó, curte, faz um comentário para a relevância do meu trabalho aparecer, tá bom? Obrigado aí.